pessoal, bem-vinda aqui ao nosso canal do Ministério Ágios. Meu nome é Juliane Silva e hoje, iniciando o ano de 2018, Deus trouxe ao meu coração uma palavra que eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês no livro de Juízes. Venha ser abençoado através dessa ministração. Minha querida, bem-vindo aqui ao nosso canal. E hoje eu gostaria de meditar um pouquinho com os amados no livro de Juízes, esse livro que nos conta um pouco da história de Israel e que tanto tem a nos ensinar através das suas lições. Bem, o livro de Juízes, ele vai contar a história de Israel desde iniciando-se, na verdade, com a morte do líder Josué até o início da monarquia em Israel, que se dá com a liderança do nomeado rei Saul. Bem, esse livro nos traz grandes lições de vida e eu gostaria de contar uma historinha e meditar aqui um pouquinho com os irmãos, algo que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração, vem ministrando ao meu coração nesses últimos dias, do finalzinho de novembro para cá. Se os irmãos tiverem oportunidade, se os amados que estão aqui nos ouvindo nesse vídeo tiverem oportunidade de meditar, ou se já meditaram nesse livro, vocês vão observar uma característica muito peculiar em relação ao povo de Israel. Vocês vão observar um círculo bem vicioso desse povo, porque era um povo inclinado a fazer o mal, um povo inclinado a desobedecer. E aí nós vemos Deus levantando líderes militares na época para serem juízes desse povo e libertar a nação de Israel da opressão dos inimigos, porque o povo decidia pecar, decidia se afastar de Deus, desobedecer, e aí eles colhiam as consequências do seu pecado. Deus permitia que as nações inimigas conquistassem eles, oprimissem eles, e quando eles estavam lá sofrendo na mão dos seus inimigos, eles clamavam ao Senhor, se arrependiam, e aí Deus enviava um líder, enviava um juiz para livrar a eles da mão dos inimigos, da opressão dos seus inimigos, e aí eles passavam um período de paz e novamente voltavam a desobedecer, voltavam a se afastar do Senhor, voltavam a colher as consequências do pecado, né? A colher as consequências da desobediência. E aí eles clamavam mais uma vez e o Senhor mais uma vez levantava um líder e aí começava tudo de novo. Então, ao olhar o livro de Juízes, a gente observa que a obediência, ela traz bênçãos, mas às vezes a desobediência, ela traz o castigo. A desobediência tem a sua consequência. E a gente vê o povo de Israel nesse círculo vicioso. Então, o Senhor está ali sempre tratando, sempre livrando, mas ao passo, quando eles pecam novamente, quando eles se afastam novamente, aí vem as consequências, como já dito, né, do seu pecado. E há uma história bastante interessante e que muito me chamou a atenção, porque já várias vezes eu tinha lido esse livro e uma história me chamou bastante atenção. E eu fiquei meditando e eu queria compartilhar com vocês. A história está lá no capítulo, se não me falha a memória, eu acho que é 19, deixa eu só conferir aqui na Bíblia, para os irmãos. Capítulo 19, exatamente, e esse capítulo 19 de Juízes vai tratar da morte da concubina de um levita.
um crime muito bárbaro, hediondo que aconteceu naquela época, em que esse levita com a sua concubina, eles decidem passar a noite ali na cidade de Gibeá, e os filhos existiam filhos de Benjamim ali naquela cidade, era habitada pelos filhos de Benjamim. E aí um homem, um senhor, se oferece para dar abrigo ao levita e a sua concubina, e esses homens, filhos de Benjamim, eles vão até a porta lá e pedem para que aquele homem saia. E o homem, bem nervoso, o dono da casa, decide oferecer aqueles homens a esposa ou a concubina do levita e a sua filha, que era virgem, mas eles insistem em que o levita seja colocado para fora da casa. E aí o levita coloca a sua concubina para fora, e ali aquela concubina ela é abusada, violentada, maltratada a noite toda por aqueles homens, filhos de Benjamim. E aí, ao nascer do sol, a concubina, a Bíblia diz que ela jazia ali à porta. O levita saiu, colocou ela sobre o jumento, pegou um cutelo e despedaçou a sua concubina em 12 partes e enviou essas partes às tribos. E ali, em razão desse crime bárbaro, as demais tribos elas se indignaram e resolveram sair em guerra contra a tribo de Benjamim, em retaliação àquela barbárie que os benjamitas tinham cometido à concubina do levita. Eles decidem isso de acordo com as suas próprias vontades, como o livro todo traz, dizendo que eles faziam o que era reto, o que era bom aos seus próprios olhos. E eles vão em guerra, e a Bíblia diz que apenas 600 homens solteiros sobrevivem, né, dessa guerra. E as demais tribos, elas fazem como se fosse um pacto entre elas, um acordo, um juramento de que eles não dariam as suas filhas aos filhos de Benjamim, né, em retaliação a esse crime bárbaro que eles haviam cometido com a concubina. Eles fizeram esse juramento de não darem mais as suas filhas aos filhos de Benjamim. E aí, quando acontece toda essa situação, essa guerra civil entre as tribos, que escapa apenas 600 homens solteiros, eles começam a ficar preocupados com o futuro da tribo de Benjamim. Mas e agora? Né? O que vai acontecer com os nossos irmãos de Benjamim, já que nós fizemos o juramento de não darmos mais nossas filhas a eles e só sobraram 600 homens solteiros? E aí, mais uma vez, fazendo aquilo que parece bem aos olhos deles, eles tomam uma decisão e propõem aos filhos de Benjamim que eles raptem esposas, né? E eles vão lá em Jabes Gileade pegar esposas para os filhos de Benjamim. A tribo de Gade, ela não havia entrado em conflito contra os benjamitas, eles não entraram em conflito com os benjamitas, então eles decidem exterminar, né? Mais uma decisão sem consultar ao Senhor, eles decidem exterminar a tribo de Gade, porque eles não quiseram entrar em luta contra os benjamins, e ali eles poupam 400 virgens para justamente levarem para os filhos de Benjamim. Mas aí eram 600 homens, ainda faltavam 200 virgens. E aí eles decidem raptar mulheres lá de Siló, né? Umas virgens que estavam comemorando provavelmente a festa dos tabernáculos. Essas virgens estavam ali dançando na vinha, e eles simplesmente armam emboscadas e sequestram essas virgens, né? Tiram ela do seio da família delas de uma forma brutal, assim como também as de Jabes Gileade, né, que haviam perdido bruscamente seus familiares que tinham sido ali exterminados, como um final, como uma solução para o problema que eles haviam criado quando decidiram guerrear contra a tribo de Benjamim, quando decidiram fazer o juramento. Tudo isso foi feito sem consultar o Senhor. Tudo isso eles fizeram
de acordo com as vontades deles, com o que parecia bem aos seus próprios olhos, tentando resolver um problema após o outro, com decisões que não seriam decisões que o nosso Deus tomaria. Porque o nosso Deus, ele vê todas as coisas, ele vê o que é melhor para nós. Deus, ele sabe tudo que o Senhor faz, ele é perfeito. O Senhor vê lá na frente coisas que nós não conseguimos enxergar. Então, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração para que a gente olhasse para esse livro, olhasse para essa história, olhasse para a conduta do povo de Israel em todo esse livro de Juízes, em todos os juízes que eles passaram, é um livro marcado por muita perversão, por muita violência sexual. As mulheres, por causa dessa disputa de poder entre as tribos, elas foram as que mais sofreram. Houve a desintegração das famílias, era um fracasso após o outro, porque as pessoas faziam aquilo que parecia bem aos seus próprios olhos. Eles estavam o tempo todo se afastando de Deus. Deus levantava um líder, mas lá na frente ele pecava. Deus levantava outro juiz. E assim era aquele círculo vicioso. E aí nós vemos aqui na história de Israel, um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Foi esse período de Juízes. Um período de muita violência e um período de um fracasso após o outro. A Bíblia diz aqui no livro de Juízes que eles ficaram 40 anos sofrendo na mão dos filisteus. E dos outros inimigos também passaram anos e anos, mas passaram 40 anos sofrendo nas mãos dos filisteus. E tudo isso por quê? Porque eles faziam aquilo que agradavam aos próprios olhos deles. Faziam aquilo que era bom para a sua própria carne. Faziam aquilo que davam na telha, na cabeça deles, o que eles tinham vontade. E o Espírito Santo de Deus, ele me constrange a ministrar aqui para você que está aí ouvindo essa mensagem, que neste ano de 2018, que nos próximos anos e que dia após dia, nós possamos estar fazendo aquilo que parece bom aos olhos de Deus, não aos nossos olhos. Muitas vezes, quando nós não consultamos ao Senhor, quando decidimos fazer as coisas da nossa maneira, sem consultar a Deus, nós estamos trazendo coisas ruins para nós, sem nem ao menos nós percebermos, e para aquelas pessoas que vivem ao nosso lado. As consequências que muitas vezes de decisões que nós tomamos, ela não atinge somente a nós, atinge a nossas famílias, atinge os nossos vizinhos, atinge a todos aqueles que estão ao nosso redor. E muitas vezes as consequências, elas são muito danosas e não tem mais jeito. Então nós precisamos, meus amados, fazer aquilo que parece bem e reto aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus. A Bíblia diz aqui, no livro de Juízes, no último capítulo, último versículo, diz assim, no capítulo 21, versículo 25, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. A Bíblia diz que não havia rei em Israel aqui. Deus apenas levantava esses líderes militares, esses juízes, mas não havia reino. Eles haviam perdido o seu líder Josué, e aí haviam ficado sem liderança. E Deus, como uma maneira de não deixar, eles clamavam pedindo socorro ali quando eles estavam sendo oprimidos pelos inimigos, Deus levantava esses juízes, mas eles não tinham rei. E na verdade, você olha para a sua vida e você diz: meu Deus, eu tenho ido para a igreja, eu tenho estado na tua casa, mas a minha vida tem sido um fracasso após o outro. É uma derrota após o outra. E o Espírito Santo de Deus te questiona neste momento. Você tem feito o quê? O que parece bom aos teus olhos ou bom aos meus olhos? Você tem feito o que parece bom aos teus olhos ou aos olhos de Deus? A tua vida tem sido liderada por homens e mulheres, por juízes temporários? Porque o que Deus deseja, como o que Deus desejava para a nação de Israel naquele momento, era que eles tivessem um rei. Deus queria ser o rei deles, embora eles pediram um rei e Deus deu, conforme eles pediram, deu a eles o rei Saul. E depois eles
Não era o que verdadeiramente Deus queria para eles, mas eles insistiram e Deus permitiu. Deus deu o rei que eles queriam, o rei Saul. O que essa nação precisava e o que eu e você precisamos é de entregar o governo das nossas vidas ao rei Jesus. O que Israel precisava era de um rei, não de juízes temporários, não de líderes temporários. O que eu e você precisamos não é que nós sejamos os governantes das nossas vidas. Não é que A ou B ou C lidere as nossas vidas. Não é um Saul que Deus deseja para mim e para a tua vida, mas o que Deus deseja para nossas vidas é que Ele seja o rei das nossas vidas. Que nesse ano de 2018, meu amado e minha amada do Senhor, e nos próximos anos da tua vida, o Espírito Santo de Deus, ele me constrange a te dizer: deixa Jesus governar a tua vida. Mas para que Jesus ele possa governar a tua vida, ele possa ser o rei da tua vida, você precisa fazer aquilo que parece bom aos olhos de Deus. Ainda que doa, ainda que te incomode, mas a vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e ele tudo fará. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para que nada na tua vida te falte, para que a tua vida seja uma vida de vitória, Deus precisa ser o teu pastor. Ele precisa ser o teu rei, ele precisa ser o teu governante, e para isso você precisa fazer aquilo que parece bom aos olhos de Deus. Eu desejo a você neste dia, e que o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração, que você permita que Deus seja o rei da tua vida e que você deixe Jesus governar a tua vida e que você passe a partir de hoje a fazer aquilo que parece bom aos olhos de Deus. Que o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração através dessa palavra. Que ele possa ter trazido luz e paz ao teu coração, meu amado. E até a próxima. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.